Questão 6. Assinale a alternativa em que constam apenas números primos. Conforme a gente já falou, números primos são aqueles que têm exatamente 2 divisores positivos. O único primo que é par, qual é? É o 2. Então, eu vou colocar aqui essa observação de novo aqui, ó. O único número primo que é par é o 2. O único primo que é par é o 2. É importante que você deixe isso anotado e registrado no papel e na memória, e no coração também. Por quê? Porque qualquer outro número par não é primo. Só o 2 é primo. É o único par que é primo. 4 não é primo, 6 não é primo, 10 não é primo, 28 não é primo. O único primo que é par é o 2. Qualquer outro número par não é primo. Na questão 6, pede para assinalar a alternativa em que constam apenas números primos. Só números primos. Então, letra A, por exemplo, está fora porque o 6 não é primo. Se tiver mais alguma com um número par, que não seja o 2, não vai ser primo. Não é o caso aqui nessa questão, a gente não tem outras para descartar por este motivo. Na letra C, qual é o problema da letra C? O 15 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3, por 5 e por 15. Então, o 15 não é primo. Na letra D, o 21 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3, dá para dividir por 7, dá para dividir por 21, então ele não é primo. Na letra B, qual é o problema? O 1 não é primo. O 1 não é primo. Portanto, a resposta correta aqui nessa questão é a letra E. O 2 é primo, o 13 é primo, o 17 é primo, o 23 também é primo. Então, letra E é a correta aí nessa questão. Importante, o 1 não é primo, o 2 é o único primo que é par e não é qualquer número ímpar que vai ser número primo. A gente precisa investigar a divisibilidade. Para ser primo, tem que ter somente 2 divisores positivos, que é o 1 e o próprio número. Questão 7. O número 1032, escrito em fatores primos, é apresentado corretamente em qual das alternativas? Fatores primos. Primeiramente, o que são fatores? Fatores são os termos de uma multiplicação. E os números primos são esses que a gente acabou de relembrar. O 2, o 3, o 5, o 7. Então, o que significa decompor em fatores primos? O que significa fatorar um número? É escrever aquele mesmo número na forma de uma multiplicação de números primos. Então, fatores são os termos de uma multiplicação. Termos de uma multiplicação. Multiplicação. Todos esses detalhes importam. A gente precisa relembrar disso e qualquer dúvida que você tenha, e que a gente fez a questão, que não foi suficiente, que ainda permaneceu em dúvida, me chama. Tá? Todos os detalhes são importantes para que você vá bem na prova, para que você consiga responder as questões. Quando eu falo, então, fatores, você tem que saber que fatores são os termos de uma multiplicação. 1032. A gente vai decompor esse número em fatores primos. Por 2, 516. Por 2, 258. Por 2, 125 mais 4, 129. Então, como é que a gente decompõe fatores primos? A gente vai dividindo por números que são primos.
Quando o número é par, ele é divisível por 2. Por isso, 1032 é divisível por 2. Metade, 516. Metade de 516, 258. Metade de 258, 129. Agora, por 2 não dá mais, porque o 129 é ímpar. 129 dá para dividir por 3? Lembra aí do critério de divisibilidade por 3? O que precisa? Para que um número seja divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Nesse caso, eu tenho 1 mais 2 mais 9. Essa soma dá 12. Como 12 é divisível por 3, 129 também é divisível por 3. Então, 129 por 3 dá 43. Agora, 43 não dá por 2, porque é ímpar, não dá por 3, não dá por 5, porque para poder dividir por 5, o número tem que ser terminado em 0 ou 5. Os múltiplos de 5 terminam por 0 ou 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, 43 não dá por 5. Não dá por 7 também. Então, parou aí. 43 é primo. Quer dizer que 1032 é igual a 1, 2, 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 43. Então, o número 1032 está escrito em fatores primos na alternativa A. De aprendi, de acertei. Uma outra forma de dar essa resposta é que, como o 2 aparece aqui 3 vezes, 1, 2, 3, eu posso escrever isso como 2 elevado a 3. Então, uma variação da resposta seria colocar 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 43. Tá? Nesse caso, ainda antes de fazer a decomposição, letra B está errado porque o 6 não é primo. Letra C tem o 4 e tem o 6 que não são primos. Já não pode ser. Letra D, 86 não é primo. Letra E, 86 não é primo, 12 não é primo. E nós estávamos buscando uma decomposição em fatores primos. Tá? Fatores são os termos de uma multiplicação, números primos tem que ser o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 43 é primo também. Tá? Então, letra A é a correta aí nessa questão. Questão 8. Considerando a sequência de números primos a seguir. 2, 3, 5, 7, x, 13, 17, 19, 23, y, 31, 37. Sendo x e y números primos pertencentes à sequência, é possível afirmar que os valores de x e y são respectivamente quais? 2, 3, 5, 7, qual é o primo que vem depois do 7? O 11. Cuidado, o 9 não é primo. Por quê? Porque o 9 pode ser dividido por 1, por 3 e por 9. Para ser primo tem que ter exatamente 2 divisores positivos. Então, depois do 7, qual é o próximo primo? O 11. 13, 17, 19, 23. Depois do 23, qual é o número primo que vem aqui? O 29. Então, o x é 11 e o y é 29. Portanto, os valores de x e y são, respectivamente, 11 e 29. A alternativa D de dado, D de Dani, é a correta aqui nessa questão. Como falávamos sobre números primos, números primos e x e y são números primos que pertencem a essa sequência, de cara não podia ser letra A, porque o 9 não é primo nem o 27. Não podia ser letra B, porque o 9 e o 30 não são primos. Não podia ser letra C, porque o 27 não é primo. Não podia ser letra E, porque o 12 não é primo. Então, os números primos correspondentes ao x e y, respectivamente, 11 e 29. A letra D é a correta nessa questão.
Questão 9. O número 345 é múltiplo de... Falamos em números primos. E agora os próximos enunciados, a gente vai usar algumas vezes isso, falar em múltiplos e divisores. O que são os múltiplos de um número? São os números divisíveis por. Por exemplo, quais são os múltiplos de 5? São os números divisíveis por 5. Os 5, 10, 15, 20, 25 são múltiplos de 5. O que são divisores de um número? Por exemplo, quais são os divisores do 15? Os divisores do 15 são o 1, o 3, o 5 e o 15. E os múltiplos de 15 quais são? 15, 30, 45, 60. Então, atenção para não confundir múltiplo e divisor. O que a questão 9 fala? Que o número 345 é múltiplo de quem? Múltiplo significa divisível por. Divisível por quer dizer divisão exata, tá? Divisão exata. Divisibilidade. Para ser divisível por 2, o que precisa? O número tem que ser par. Qualquer número par é divisível por 2. Para ser divisível por 3, o que precisa? A soma dos algarismos tem que formar um número divisível por 3. Quando a gente soma os algarismos, se a soma é divisível por 3, aquele número é divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina por 0 ou 5. Qualquer número com final 0 ou 5 dá para dividir por 5. Então, aqui, 345 termina por 5. O último algarismo ali é o 5, ó, termina por 5. Então, quer dizer que esse número é divisível por 5. Qualquer número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. O que mais? A soma dos algarismos. Soma dos algarismos é fazer 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4, 7. 7 mais 5 é 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, esse número é divisível por 3 também. Então, é divisível por 2, por 5 e por 3. Por 2 não, tá? Número ímpar não dá para dividir por 2. Então, por 3 e por 5, a gente já tem aqui a resposta correta, que é a alternativa D de dado. D de Dinamarca. Divisores. Próximo enunciado vai falar sobre divisores. Então, eu vou fazer a seguinte anotação, ó. A gente falou em múltiplo. Múltiplo é o mesmo que divisível por. Divisível por. Por exemplo, múltiplos de 5. São os números divisíveis por 5. Que terminam por 0 ou 5. É um conjunto infinito. Múltiplos de 12. São números que são divisíveis por 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e assim vai. Agora, divisores é outra coisa. Divisores. Tá? Múltiplo, divisor. Quais são os divisores de um número? É por quanto aquele número pode ser dividido de maneira exata. Por exemplo, quais são os divisores do número 6? 1, 2, 3 e 6. Então, divisores de um número. Por exemplo, o divisor do 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. Divisores do 11. 11 dá para dividir por 1 e por 11. Então, observa que o 1 é sempre um divisor e o próprio número também é um divisor. É importante que você saiba isso, tá? Anota, inclusive, não custa nada. Vai aí, anota, ó. O 1 é sempre um divisor e
o próprio número também é sempre um divisor. Quais são os divisores do número 21? 1, 3, 7 e 21. 1 é sempre um divisor e o próprio número também é sempre um divisor. Não confunda, né? Não confunda. Divisor é uma coisa, múltiplo é outra. Múltiplo é divisível por. Quais são os múltiplos de 15? 15, 30, 45, 60, 75. Quais são os divisores do 15? 1, 3, 5, 15. Divisores. É diferente, tá? Então, na questão 10, a pergunta é a alternativa que apresenta todos os divisores naturais do número 18. 18 dá para dividir por 1. Dá por 2 porque é par. Dá por 3, dá por 6, dá por 9 e por 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. A alternativa E é a correta. Cuidado que o zero não é divisor de ninguém. Tá? Não existe divisão por zero. Tá? Não existe divisão por zero. Então, o 18 não pode ser dividido por zero. O zero não é divisor de ninguém. O 1 é sempre um divisor. Então, o 1 e o próprio número sempre são divisores. Então, olha como é importante relembrar as definições. Acabei de falar em divisor. E eu disse o seguinte, que o 1 é sempre um divisor e o próprio número também é um divisor. Olha o número que a gente quer, 18. Divisores do 18. Qual é o erro da letra D? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 6, tem o 9. Tudo igualzinho aqui, ó. Tudo igualzinho. Mas estava faltando o 18. E a gente queria todos os divisores. Então, na letra D, o 1, o 2, o 3, o 6 e o 9 são divisores do 18. Mas estava faltando o próprio número, o 18. Como a gente queria todos os divisores, a alternativa correta, a única correta, é a letra E. Então, atenção aos detalhes. Questão 11. Assinale a alternativa que contém apenas divisores do número 544. Que contém apenas divisores do 544. Mas não disse que são todos, tá? Não pediu que sejam todos. Pediu apenas que contenha divisores do 544. Letra A e letra B estão fora porque o zero não é divisor de ninguém, tá? Zero não é divisor de ninguém. Porque não existe a divisão por zero, tá? Um número qualquer dividido por zero, isso aqui não existe. Tá? Não existe. Vou apagar porque talvez isso aqui não ajude a lembrar o que significa, tá? Zero não é divisor de ninguém, você pode acrescentar aí o que a gente já colocou na questão anterior, que é não existe divisão por zero. Então, letra A e B estão descartadas em razão disso. Letra C. O 1 é divisor, o 8 é divisor, o 16 vai ser um divisor, o 130 não. Porque 130 não cabe um número inteiro de vezes dentro do 544. 544 não vai dar uma divisão exata por 130. Por isso, a letra C está errada. 130 não é um divisor. Letra D, o 8 sim, 16 sim, 17 sim, 134 também não. Tá? 134 não vai caber um número de vezes inteiras ali dentro do 544. Portanto, a resposta correta aqui vai ser a letra E. Como é que eu posso chegar nisso? 544 eu posso decompor em fatores primos. Como é um número par, eu posso dividir por 2. Metade de 544, 250 mais 22, 272. Dica. Como é que eu faço essa divisão do 544 por 2? De cabeça, fora do papel.
Como é que eu, Dani, pensei? Metade de 500 é fácil, né? Metade de 500 é 250. E a metade de 44? É 22. Então, metade de 500, 250. Metade de 44, 22. 250 mais 22, 272. Eu desmontei aquele número. Fica mais fácil de fazer. Tá? São sugestões e é importante que você experimente, que você facilite o cálculo, que você exercite também as formas de calcular. Não só no papel, cálculo de memória, de cabeça também. Tá? Que fique mais fácil para durante a prova desenvolver os cálculos com maior agilidade e segurança. Então, por 2 deu 272. Dá por 2 de novo porque é par. Metade de 200 é 100. E a metade de 72 é 36. Então, isso vai dar 136. Dá por 2 de novo. Metade de 100, 50. Metade de 36, 18. 50 mais 18, 68. Dá por 2 de novo. Dá 34. Dá por 2, 17. 17 é primo, terminou aqui então a decomposição. Ou seja, aquele número 544 é o mesmo que fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 17. 544 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 17. Quer dizer, então, que o 2 é um divisor, o 2 vezes 2, o 4 é um divisor, o 2 vezes 2 vezes 2, o 8 é um divisor, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 é um divisor, o 32 é um divisor. Quando eu pego, por exemplo, o 2 e o 17, ó, 2 e o 17, 2 vezes o 17 é 34. Então, o 34 também é um divisor. Portanto, letra E é a correta aqui nessa questão. Então, quais são os divisores do 544? São aquelas combinações daqueles fatores ali. Dá para dividir por 1, dá por 2, dá por 4, dá por 8, 16, dá por 32, dá por 34, dá por 17, dá por 68 também. E assim vai, tá? Então, esses são os... Outro detalhe é que a questão pedia uma alternativa que tivesse apenas divisores do 544. Não pediu todos os divisores como pedia na questão anterior. Então, a pergunta era a alternativa que contém somente apenas divisores do número 544. Não necessariamente todos os divisores. Questão 11. A medida do diâmetro do planeta Terra é 12.756 quilômetros. Em relação a esse número, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras e F se falsas. 12.756. Primeira afirmação, é um número par? Sim, verdadeiro, é um número par. 12.756. Como é que a gente reconhece um número par? Se ele termina por um algarismo par, né? Então, para saber se ele é par, a gente olha só o último dígito. Se ele termina por um algarismo par, e é o caso, ó, o 6 é par, então 12.756 é par. Esse número é divisível por 3? Até poderia fazer a divisão por 3 e não é o fim do mundo nesse caso. Mas é importante que você saiba os critérios de divisibilidade. 1 mais 2, mais 7, mais 5, mais 6. 1 mais 2, 3, 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21. A soma dos algarismos deu 21. E 21 é divisível por 3? Sim, 21 dá para dividir por 3. Então, como a soma dos algarismos resultou num número que dá para dividir por 3, quer dizer que aquele número 12.756 também é divisível por 3. Então, como a soma deu divisível por 3, 12.756 é divisível
por 3. Então, essa afirmação é verdadeira. 12.756 é um número primo? Não, não pode ser primo, porque se ele fosse primo, ele só seria divisível por 1 e por ele mesmo. O único primo que é par é o 2. Qualquer outro número par não vai ser primo. Então, não é primo, ficou VVF. VVF, alternativa E, é a correta aqui nessa questão. 12.756 é um número par, é divisível por 3 e não é primo. Letra E é a correta. Questão 13. Analise as assertivas abaixo a respeito de múltiplos e divisores. Primeira, o número natural 3 é múltiplo natural de 12. Vou voltar aqui na revisão que a gente fez juntos. Olha o que eu escrevi sobre múltiplos e divisores. Múltiplo, eu escrevi divisível por divisores. O 1 é sempre um divisor e o próprio número também. Cuidado, atenção, para não confundir, para não misturar as coisas. Quais são os múltiplos de 12? Múltiplos de 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72 são múltiplos de 12. São números divisíveis por 12. E os divisores de 12 quais são? Divisores. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos lá na questão 12. Questão 12 não, questão 13 agora. Vamos à questão 13. Analise as assertivas abaixo a respeito de múltiplos e divisores. Primeira afirmação, o número 3 é múltiplo de 12. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado. Incorreta. Incorreta. O 3 é divisor do 12. Ó, divisores do 12. Divisores do 12. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Divisor, não múltiplo. Ó. Então, essa está errada por causa disso aqui. Ó. O 3 é divisor do 12, não múltiplo de 12. Ser múltiplo significa divisível por, que dá para dividir por 12. É o 12, 24, 36, 48. Então, o 3 não é múltiplo de 12. O 3 é um divisor de 12. Por isso, a afirmação 1 está errada. A afirmação 2. O maior divisor natural de um número é o próprio número. Sim, isso está correto. Isso está correto. O maior divisor é sempre o próprio número. Olha só, os divisores do 12, o maior divisor dele é o 12. Aquilo que eu já falei, pedi para anotar e volto a dizer. O 1 é sempre um divisor e o próprio número também é sempre um divisor. Então, a afirmação 2, ok, tá certo. Afirmação 3, o 17 é múltiplo natural de 34. 17 múltiplo de 34? Não, tá errado. Incorreta essa. Por quê? O 17 é divisor do 34. Olha os divisores do 34, quais são? 34 dá para dividir por 1, dá por 2, por 17 e por 34. Então, o 17, ele não é múltiplo, ele é divisor do 34. Por isso está errada a afirmação 3. 54 é divisor natural de 432. Será que 432 dá para dividir por 54? Essa é a pergunta. 54 é divisor de 432? Será que eu consigo dividir de maneira exata, sem resto, sem vírgula? A gente pode armar a divisão, tá? A gente pode fazer a divisão aqui. E a gente também pode simplificar. Se eu escrevo isso na forma de fração, ó, 432 por 54, eu posso simplificar aqui, dividindo o numerador e o denominador
sempre pelo mesmo número. A metade, 216, a metade, 27. Dá por 3, dá 72. 27 por 3 dá 9. 72 por 9 deu 8. Então, essa divisão dá exatamente 8. 8 vezes 54 vai dar os 432. Então, 54 é divisor de 432. Está correta essa afirmação também. Então, estão corretas apenas as afirmações 2 e 4. Apenas 2 e 4 é o que a gente tem aqui na alternativa E. Apenas 2 e 4.